Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos iniciar mais uma aula. Agora nós falaremos aí acerca das relações de Girard, ok? Então estamos continuando os estudos das equações. Em particular, vamos ver algumas relações aí acerca da equação do segundo grau, tá ok? Vem aqui comigo. Bom, então é comum possuirmos alguma informação sobre as raízes, tá? Ó, então, se você conhece, né, se o problema ou se o enunciado, se a contextualização te dá alguma informação sobre as raízes da equação, tá? Antes de resolvê-la, por exemplo, uma raiz é o dobro da outra. É um termo que pode aparecer na contextualização. Uma raiz é dupla. O produto das raízes é 6, e etc. Então, aqui só alguns exemplos do que pode aparecer aí nos enunciados, ok? E para estas situações, nós temos algumas relações de Girard que vai trabalhar as raízes de uma equação do segundo grau, tá? E é claro que algumas relações também podem ser estendidas aí para equações do terceiro, quarto grau e em diante, ok? Então, podemos utilizar as relações de Girard, que são expressões envolvendo as somas e produtos das raízes da equação e os seus coeficientes, ok? Então, vamos lá. Bom, aqui eu estou fazendo uma demonstração para vocês para nós chegarmos na primeira formulinha, que é a formulinha da soma das raízes. Então, partindo da ideia que você já conhece, a fórmula do Bhaskara, como encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, nós temos aqui ó, o x1 mais o x2. Essa é a ideia que a gente está fazendo aqui, ó, x1 mais o x2, perfeito? Então, nós temos o cálculo do Bhaskara do x1 mais o cálculo usando o Bhaskara para o cálculo do x2. Perceba que o sinal, né, pessoal, ó, representa aí o x1 fazendo a soma e o x2 fazendo a diferença, ok? A partir daqui, nós vamos começar a desenvolver essa soma de frações, ok? Como os denominadores são iguais, copia o denominador e aí você vai operar a soma, a adição com os numeradores. Então perceba, você cancelou aqui a raiz do delta, sobrando então menos b menos o b, isso resulta em menos 2b. Simplificando o 2 dividido por 2, então sobrou então apenas o menos b sobre o a. Sobrando apenas o menos b sobre a. Pessoal, então a gente acabou de fazer a demonstração da primeira formulinha de Girard, que é a soma das raízes. Como é que eu calculo a soma das raízes de uma equação? Basta fazer menos b sobre a, ok? Concretamente, ou seja, a gente fazendo aqui um exemplo, nós temos a equação x² menos 2x menos o 4, ok? Se você desenvolver o Bhaskara, tá? Lembrando aqui, né, vou fazer o exercício de lembrar quem são os coeficientes. O a é igual a 1, o b é igual a menos 2, né, ó? E o c é menos 4. Bom, aplicando então a formulinha do Bhaskara, menos b, então menos menos 2 ficou apenas o 2, mais a raiz quadrada de quem? Lembra lá, quem é o delta? O delta é b² menos 4ac, ok? Então, menos 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 1, 4, vezes o 4, 16. Sinais iguais, sinal de mais, então ficou 4 mais o 16. Então, nos dá a raiz de 20, ok? Então, perceba que aqui nós estamos fazendo a soma e aqui nós estamos fazendo a diferença. Porque olha o símbolo aqui ó, do ou, tá? Então, nós estamos fazendo x1 e
x2. Perfeito? Então, essas são as duas frações que determinam aí x1 e x2. Fazendo a soma dessas duas raízes, nós temos o seguinte, ó, denominadores iguais, conserva o denominador, ok? Agora, raiz de 20 menos a raiz de 20, a gente eliminou, simplificou, zerou, né? 2 mais 2, 4, 4 por 2, 2. Ou seja, isso é a mesma coisa que você fazer menos b sobre a, tá? Ó, presta atenção. Menos da formulinha, quem é o b? O b é menos 2. Quem é o a? O a é 1. Então, isso aqui resulta em 2. Então, a soma das raízes vai ser igual a 2. Ok? Segunda relação de Girard é o produto das raízes. Então, nós vamos fazer aqui, ó, x1 vezes o x2. A mesma ideia, estamos usando aqui a fórmula do Bhaskara, usando a parte positiva, a parte negativa. Pessoal, é uma multiplicação de fração, né? Multiplicação de frações. É denominador com denominador, numerador com numerador. 2a vezes 2a, 4a ao quadrado. Pessoal, aqui é a distributiva. Menos b vezes menos b, b ao quadrado. Raiz do delta vezes a raiz do delta, simplifica os radicais. Então, sobrou apenas o menos o delta, né? Por que menos? Porque sinais diferentes, sinal de menos. Quem é o delta? Já eu falei no slide anterior. O delta é o nosso discriminante, que é b quadrado menos 4ac, ok? Substituindo, então, o delta por b quadrado menos 4ac, ficamos com a seguinte situação. B quadrado menos o delta. Então, é menos, colocamos o discriminante, ok? E vamos trocar o sinal de quem está dentro do parênteses. Então, b quadrado ficou menos b quadrado e menos 4ac ficou 4ac positivo. B quadrado menos b quadrado, zerou. Sobrou 4ac sobre 4a quadrado. 4 dividido por 4 dá 1, ok? O a dividido por 1a, né, porque está ao quadrado, ficou apenas o a. Ou seja, aqui no numerador ficou o c e o denominador ficou o a. Então, esta é a demonstração do cálculo do produto das raízes de uma equação do segundo grau, ok? Então, vai ser C sobre o A, ok? Fazendo o exemplo, então, vimos aí que é o mesmo exemplo que nós representamos a partir da soma, né? Então, você tem o A igual a 1, o B igual a menos 2 e o C igual a menos 4. Mas é o mesmo cálculo que a gente já tinha feito anteriormente, tá? Então, aqui é o cálculo do x1, o cálculo do x2, perfeito? A soma e a diferença. Então, você vai fazer uma multiplicação. 2 vezes 2, 4. Aqui, pessoal, o processo da distributiva, ok? Você vai fazer 2 vezes o 2. 2 vezes menos a raiz de 20 vezes 2, né? Ó. E raiz de 20 vezes a raiz de 20. Mas perceba, pessoal, que aqui nada mais é do que um produto notável. É o produto notável da soma pela diferença, olha lá. É o que está acontecendo aqui. O que resulta? Resulta em primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Perfeito? Quem é o primeiro? Ou seja, quem é o A? O A é 2. E quem é o B? O B é raiz de 20. Então, nós vamos pegar o A, que é o 2, vamos elevar ao quadrado. Depois, vamos pegar o B, que é a raiz de 20, e vamos elevar ao quadrado. Então, ó, vou colocar um processo aqui a mais. Então, ficou como?
2 ao quadrado, certo? Como aqui os sinais são diferentes e pela regra, né, ó, já é negativo pelo produto notável, então ficou menos a raiz de 20 ao quadrado. Isso sobre o 4. E aí a gente pode vir para cá, né, ó, 2 ao quadrado dá 4 e a raiz quadrada do 20 quadrado com a raiz, sobrou apenas o 20. Então, 4 menos 20, 16. 16 sobre 4 vai dar 4 sinais diferentes, sinal de menos. Perceba que nós poderíamos ter feito diretamente na fórmula. Quem é o C? O C é menos 4. Quem é o 1? O 1 é A. Então, menos 4 dividido por 1, menos 4. Então, perceba que a formulinha C sobre A é a mesma coisa que você fizer todo esse desenvolvimento da multiplicação entre as raízes. Ok? Então, a soma das raízes vai ser representado aqui pela letra S, tá? E temos a formulinha, que é x mais 1 mais x mais 2, que é menos b sobre a. E temos o produto das raízes, representado aí pela letra P, que aí você sabe que é o produto, x vezes x1 vezes x2 igual a c sobre a, tá? E é claro, como no exercício anterior, se o a for igual a 1, basta você fazer então a soma igual a menos b e o produto igual a c, ok? Então essas são as formulinhas que relacionam aí os coeficientes e as raízes de uma equação, ok? Bom, agora aqui, pessoal, nós vamos falar sobre a composição de uma equação de segundo grau, conhecendo as suas raízes, ok? Então, o que é a composição? A composição é você fazer a escrita da equação no formato ax² mais bx mais c igual a zero, ok? Então, nós vamos considerar este formato aqui para nós obtermos a sua composição. Então, aqui a gente só está mostrando também uma demonstração de como chegar nessa ideia, tá? Então, nós vamos dividir todos os termos por A. Então, a gente está fazendo a demonstração dessa verdade. É claro que o A é diferente de zero. Então, eu vou pegar aqui, ó, considerando ax² mais bx mais c igual a zero, vamos dividir todos os termos por A. É o que está sendo apresentado aqui na sequência, ok? Então, simplificou A com A, sobrou apenas o x². E aí ficou bx sobre A e c sobre o A. Isso igual a zero. Pessoal, perceba. O que é a soma das raízes? A soma das raízes é menos b sobre A. Ok? Então, ó, nessa consideração, no lugar aqui, ó, do b sobre A, nós vamos colocar a soma, tá? Dessas raízes. Mas perceba que nós temos aqui o sinal de menos, porque a soma é menos b sobre A, tá? Então tem que colocar esse sinalzinho aqui de menos, senão vai dar problema. E quem é o produto? O produto é C sobre A. Olha lá o que apareceu aqui, ó. C sobre A. Então a gente nada mais, nada menos está fazendo o quê? Criando uma fórmula, um formato da equação do segundo grau, usando a soma e o produto das raízes. Então essa é a formulinha de Girard para determinar a equação do segundo grau, conhecendo as suas raízes, ou conhecendo a sua soma e o seu produto, ok? Então, para que serve tudo isso? O conhecimento dessas relações permite-nos rapidamente escrever uma equação, conhecendo aí as suas raízes, né? E até mentalmente a gente já consegue fazer. Então vamos ver aí. Um exemplo. Então nós temos
uma equação x² mais 3x menos 4 igual a zero. Então, nós temos que pensar aqui na soma e no produto dessas raízes, ok? Como o a aqui é igual a 1, lembra da ideia? Se, vou colocar aqui em cima, ó, se o a é igual a 1, então a soma vai ser menos o b e o produto vai ser o próprio c. Então, olha aqui para a equação de novo, ó. Como o a é 1, então a soma é menos 3, porque tem que ser menos o b, e o produto tem que ser menos 40, que é o c. Agora você tem que pensar, né? Ó, não é a solução, você tem que pensar. Dois números somando dá menos 3 e multiplicando dá menos 40. Eu sempre falo para os alunos, comecem pela multiplicação. Então, você sabe que 8 vezes 5 é 40, certo? Mas um deles tem que ser negativo para dar menos 40. Bom, se a soma tem que dar menos 3, então entre o 8 e o 5, quem é interessante ficar negativo? É claro que é o 8, né? Ó, porque aí você faz menos 8 mais 5 dá menos 3. Você acabou de encontrar as duas raízes dessa equação sem a necessidade de fazer o Bhaskara, tá? Então isso é o que nós chamamos de soma e produto. Então a solução dessa equação é o menos 8 ou o 5. Então nós temos aí, ó, x1 mais o x2 é o menos b sobre o a. E o x1 vezes x2 é o c sobre a. Foi o que nós utilizamos nessa ideia, tá? Comparemos agora os valores obtidos com a nossa equação inicial, pessoal. Olha lá, quem é a soma, né? Ó, a soma das raízes, quem são as raízes? Se eu fosse escrever aqui, ó, x ao quadrado menos a soma. Quem é a soma? Menos 8 mais o 5 mais o produto. Quem é o produto? Menos 8 vezes o 5. Isso igual a zero. Como é que vai ficar? X ao quadrado. 5 menos 8 menos 3, com o sinal de fora negativo, né? Então vai ficar mais 3x, né? Faltou aqui o x. E menos 8 vezes 5 menos 40. Isso igual a zero. Então perceba que pela soma e o produto das raízes, você também consegue escrever qual é a equação do segundo grau que possui essas raízes como solução. Bom, outro exemplo nós temos aqui. 4x² menos 4x menos 8 igual a zero. Neste caso, nós temos a soma tem que dar 1 e o produto tem que dar menos 2, pessoal. Aí a gente tem que pensar, dois números somando dá 1 e o produto dá menos 2. Então, comecem sempre pelo produto. Então, você vai fazer lá, por exemplo, poderia ser o 2 vezes o menos 1, poderia ser o menos 2, poderia ser o menos 2 vezes 1. Então, a multiplicação tem que dar menos 2. Aí você vai colocar aqui, ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Legal, mas a soma tem que dar 1. Aí você verifica qual dessas duas possibilidades aqui a soma vai dar 1. Só uma delas, né, pessoal? Então, para dar 1, é essa primeira opção, ó. 2 menos 1 igual a 1. É isso que eu quero. A soma tem que dar 1 e o produto tem que dar menos 2. Então, esses são os dois valores que eu estou procurando. A solução é menos 1 ou 2, ok? Se você perceber, por mais que nós tenhamos aqui, ó, 4x menos 4x, temos 4x² menos 4x menos 8, os coeficientes, eles são múltiplos, né? Eu posso dividi-los por 4. Dividindo por 4, nos sobra esta equação, ok?
Porque vocês vão falar para mim, professor, mas não dava para ir direto olhando aqui, ó, menos 4. Porque eu iria pensar em um número que somando dá 4 e multiplicando vai dar 8. Não é isso? Como não ia bater o resultado. Então, se você simplificar, você percebe que isso acontece aqui, ó. A soma tem que ser 1 e o produto tem que ser menos 2, ok? Então, em algumas equações, dependendo dos coeficientes, é importante você fazer a simplificação, porque é interessante que o A aqui também seja igual a 1 para ficar mais fácil, tá? Então, podemos concluir que, numa equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero. Fico repetindo isso mesmo, porque vocês têm que saber o formato da equação do segundo grau. Com a diferente de zero, temos que a soma das soluções é igual a menos b sobre a e o produto é c sobre a. Então, são as famosas formulinhas do soma e produto, ok? Exercícios, vamos lá. Escreva uma equação do segundo grau cujas raízes são menos 2 e 7, pessoal. A soma das raízes dá quanto? Olha lá, 7 menos 2, 5. E o produto dá quanto? Menos 2 vezes 7, menos 14. Pronto. A formulinha é dada por x² menos a soma x mais o produto. Substituindo então o S e o P. Substituindo o S e o P pelos valores encontrados, ó, por 5 e por menos 14, temos que a equação procurada vai ser x² menos 5x menos o 14. Ok? Isso igual a zero. Próximo. Escreva uma equação cuja solução é 5 e 10. A mesma coisa. Quem é a soma? 5 mais 10, 15. Quem é o produto? 50. Então não pode esquecer da formulinha. x² menos a soma x mais o produto igual a zero. Então nós temos aqui com a soma e com o produto das raízes, tá? Isso igual a zero. Letra B. A solução é meio e menos meio, menos 6, tá? Quem é a soma? Menos 11 sobre 2. Quem é o produto? É menos 3. Substituindo na formulinha, então, a soma e o produto, temos que esta é a equação que possui a solução meio e menos 6. Ok? Então, aqui nós estamos já utilizando a última relação que nós vimos lá de Girard, que utiliza também a soma e produto das raízes para fazer a composição da equação do segundo grau, ok? Mais um, resolva aí, ó, mentalmente a equação. Bom, é claro que eu já coloquei aqui a solução para vocês, mas vocês vão perceber que é muito tranquilo resolver uma situação dessa. Perceba que tá, a equação é incompleta, ok? Quem é que está faltando aqui? Está faltando o coeficiente que acompanha o x, que é o b. Então, você tem o b aqui igual a zero, ok? Se o b é zero, então você tem que a soma vai ser igual a zero. A soma vai ser igual a zero. E o produto das raízes, quem que é? Lembra lá, o produto das raízes é o C sobre A. O C é menos 9 e o A é 4, pessoal. Então tem que colocar aqui, ó. O produto das raízes é menos 9 sobre 4. Ok? Agora eu tenho que descobrir quais são esses dois números, cujo a soma é zero e o produto é menos 9 quartos, tá? Então, nós temos a seguinte solução, ó, menos 3 meios e 3 meios, né? São soluções simétricas que a gente costuma falar quando um é positivo e o outro é negativo, nesse sentido aqui, né? Valor absoluto são os mesmos. Então, você tem ali, ó, menos 3 meios vezes 3 meios, menos 9 sobre o 4. Exatamente o que deu no produto. Agora, menos 3 meios mais o 3 meios, isso dá zero. Então, nossa solução é menos 3 meios e o 3 meios. Ok?
Então é isso, pessoal. Essa aulinha foi mais para a gente trabalhar as relações de Girard, que nos auxiliam aí para resolver equações do segundo grau e, é claro, algumas equações aí com o grau maior do que 2, né? No tema aí de polinômios, Girard vai ter grande importância nas suas resoluções acerca das raízes, tá bom? Espero que tenha gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.